Jorge Luiz, quero convidar vocês para analisarmos um pouquinho do texto da Bíblia Sagrada, para que possamos entender que Jesus Cristo nos prometeu que não passaríamos pela grande tribulação. Confira comigo aí da tua casa, Apocalipse, capítulo de número 3, e o versículo de número 10, que diz assim. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Essas foram as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos garantindo que não passaríamos por esse momento de aflição que há de vir sobre toda a população da terra. Agora, para que nós possamos ter um texto base, e esse é um dos argumentos que testifica que a igreja não passará pela grande tribulação. Por essa razão, eu quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre as 70 semanas de Daniel, porque, segundo os escatólogos, essa profecia é a espinha dorsal de toda a escatologia bíblica. A partir de agora, eu quero te convidar para lermos o texto bíblico no livro do profeta Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, e as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E, depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerras. Estão determinadas assolações. É o texto bíblico que nos traz base para poder afirmar que a igreja não passará pela grande tribulação. O contexto desse texto é o seguinte: Daniel, nessa época, está cativo. E nós estamos aqui dentro do contexto Medo-Persas. Observe que Daniel já tinha passado por alguns reinos, pois, quando ele foi levado cativo, quem conquistara Jerusalém naquela época foi o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor sonhou e teve um sonho. Uma grande estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de barros. Daniel orou a Deus e Deus interpretou o sonho do rei. E, na verdade, esses elementos simbólicos e essa visão da estátua tem a ver com reinos. Pois, se não vejamos a interpretação, cabeça de ouro é o teu reino, e era a Babilônia, ou seja, o império de Nabucodonosor. O maior império da época era o Império Babilônico. Era representado pela cabeça de ouro do sonho da estátua do próprio Nabucodonosor. Segundo, peito e braços de pratas são 2 reinos que vão te conquistar, que vão conquistar Nabucodonosor, ou seja, que conquistaram a Babilônia, ou seja, Medos e Persas. Ventre de bronze é Alexandre o Grande, e pernas de ferro e pés de barro, pernas de ferro é o Império Romano, que foi um dos maiores impérios da época. É verdade que também Daniel interpretou outro sonho, que é o leão com asas, que tem o mesmo significado. Cabeça de ouro e o leão com asas representa a Babilônia, porque o leão com asas é o símbolo da Babilônia. Peito e braços de prata representado pelo urso com as 3 costelas na boca, também representava Medos e Persas. O ventre de bronze de Alexandre o Grande, representado no leopardo de 4 cabeças, também tem a ver com o império de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, com 18 anos, ele é conhecido como Alexandre Magno. Com 18 anos, ele praticamente conquistou o mundo daquela época, e como ele morreu e não deixou filhos, então o reino, o seu governo, o seu poder foi dividido
para 4 generais. Por isso, na visão dos animais, era um leopardo de 4 cabeças, porque representava os 4 generais de Alexandre o Grande. Agora, na relação com os animais, no segundo sonho, Daniel não soube interpretar o 4º animal, que tem a ver com o Império Romano. Daniel disse que era um império muito terrível, que iria destruir e conquistar rapidamente todos os demais impérios, e nenhum império se levantaria com o poder daquele império. Com isso, eu estou afirmando que o significado do sonho da estátua de Nabucodonosor eram reinos. Porém, não ficou só no 4º reino. A Bíblia diz que Daniel diz que teve uma visão e viu uma pedra que, sem ajuda de mão humana, veio e esbarrou, bateu, derribou a estátua e ela caiu e foi quebrada em muitos pedaços. Isso quer dizer que o 5º reino é o reino celestial, o 5º reino é o reino de Deus, o 5º reino é o estabelecimento do reino de Deus, do reino eterno, sobre todos esses reinos que reinaram durante essa época, mostrando que o reino de Deus é mais poderoso. Por isso que vale a pena servirmos a Deus. Mas vamos voltar para o nosso tópico e para a nossa aula. Então nós estamos falando das 70 semanas. 70 semanas estavam determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quero também chamar a tua atenção para dizer o seguinte, que Daniel estava vivendo no período dos medos e persas, ou seja, os medos e persas tinham conquistado a Babilônia, e agora Daniel estava orando. E ele diz, eu estava orando porque de fato Daniel estava preocupado, pois ele estava acostumado, ele já vivia muitos anos sobre esse governo da Babilônia, e na sequência quem estava reinando era o próprio Beltesazar, que também conhecia Daniel. Agora ele está sendo conquistado pelos medos e persas. E Daniel está orando, falando com Deus, preocupado como seria o futuro do seu povo. Porém, Daniel também lia livros. Então, orando e lendo o livro do profeta Jeremias, ele percebeu pela profecia de Jeremias que os 70 anos de cativeiro já tinha passado. Então ele começou a orar a Deus dizendo, Senhor, a tua palavra ela é verdadeira e já se cumpriram os 70 anos de cativeiro cuja o profeta Jeremias profetizou, já estão cumpridos. Dessa forma, então, enquanto Daniel está orando, Deus enviou o varão Gabriel, que veio voando até ele e disse para ele, Daniel, de fato se cumpriu a profecia do profeta Jeremias, porém 77 estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Esse texto bíblico em hebraico, Shavim, Shivim, Nertar, Al-Almerha, Ve-Al-Ir, Kodeshha. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Ou seja, 77 estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Chama a tua atenção para pensarmos um pouquinho. Na época de Daniel não havia igreja, portanto, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aqui eu destaco povo judeu e cidade de Jerusalém. O que temos até aqui? Temos 70 semanas sendo determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Observe que a determinação das semanas é para o povo e para a cidade. Elas também têm, de fato, um objetivo. Quero ler exatamente com vocês, que está no versículo de número 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, número 1, dar fim aos pecados, número 2, espiar a iniquidade, número 3, trazer a justiça eterna, número 4, selar a visão e a profecia, número 5, e ungir o santo dos santos, número 6. 6 objetivos estão vinculados a profecia das 70 semanas, que estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Agora, o que a Bíblia vai fazer é dividir essas 70 semanas em 3 grupos. 3 grupos vão ser divididos essas 70 semanas. E eu quero analisar com vocês esses 3 grupos. O primeiro grupo de semanas é dividido em 7 semanas.
Vamos analisar Daniel capítulo 9, versículo de número 25. Daniel capítulo 9, versículo 25 diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Observe que esse primeiro grupo está sendo dividido em 7 semanas. Ora, se são 7 semanas, são semanas de ano, então 7 vezes 7 dá 49 anos. Nós temos um total de 49 anos desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. Nós vamos ter 2 grupos de semanas. Eu vou reiterar. As 70 semanas estão sendo divididas em 3 grupos de semanas, em 3 grupos distintos. E desde a saída da ordem até Cristo, 2 grupos vão se desenvolver no período da história, desde a saída da ordem até Cristo. O primeiro é esse de 7 anos. 7 anos, 7 vezes 7, dá 49 anos. O segundo grupo das semanas é o de 62 vezes 7. Pastor, como o senhor encontrou 62 vezes 7? Mais uma vez, Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então observe que até Cristo haveria 2 grupos de semanas, o de 7 semanas e o de 62 semanas. Juntando os dois, 7 vezes 7 eu tenho 49 anos. 62 vezes 7 eu tenho 434 anos. Juntando 434 anos com 49 anos, nós temos 483 anos. Então, desde a saída da ordem até Cristo, 483 anos. Esse decreto acontece em 14 de Nissan de 445 a.C., ou seja, 14 de março de 445 a.C., Neemias foi ter com o próprio Artaxerxes, e ele era copeiro do rei Artaxerxes, e Artaxerxes perguntou por que ele estava triste, e ele disse: como eu posso estar alegre se os sepulcros do meu pai estão em ruínas? E logo o rei permitiu e deu a ele carta, concedeu-lhe carta para que ele fosse restaurar a cidade de Jerusalém. Isso é Neemias capítulo 2, versículo de 1 a 8, e o ano específico, o ano exato é março, 14 de março de 445 a.C. E nós vamos ter 483 anos até a entrada de Cristo entrando em Jerusalém montado em um jumentinho. E Daniel disse: sabe e entende. Daniel profetizou: sabe e entende. Desde a saída da ordem, 445, 14 de março de 445 a.C., Daniel profetiza: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 33, 32 ou 33 do ano do próprio Cristo, ele entra montado em um jumento para que se cumprisse a profecia do profeta Zacarias, que diz: olha, Jerusalém, o teu rei virá a ti, humilde, montado em um jumento, filho de uma jumenta. É específico a profecia, e Jesus de fato entrou cumprindo esses 2 grupos de profecias, ou melhor, cumprindo essas 2 etapas das 70 semanas. Agora entenda que são 70 semanas que estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Nós falamos de 2. Falamos do primeiro grupo, que é de 7, e falamos do segundo grupo, que é o segundo grupo de 62 semanas. Porém, falta uma. Por que falta uma, pastor? Porque 62 mais 7 dá 69. E no capítulo 9 de Daniel, no versículo 24, não diz, o texto não diz que são 69 semanas. Porém, o texto diz que são 70 semanas que estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Desta forma, falta um grupo de semana que está registrado em Daniel, capítulo 9, versículo de número 27.
Ou melhor, vamos ler o 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Pastor, porque essa última semana não seguiu a sequência dos dois grupos de semanas que ora falamos? Porque se nós colocarmos essa última semana no decorrer do segundo grupo de semanas, que é o grupo de 62 vezes 7, que dá 434, nós temos então com 483, ou seja, no ano 32 ou 33 do próprio Cristo, Cristo entrando em Jerusalém. Se eu pegar 33, o ano do próprio Cristo, entrando em Jerusalém montado em um jumento, e colocar 7 anos, eu tenho o ano 40. Exatamente 40. 33 mais 7. Nós temos o ano 40 depois de Cristo. E no ano 40 depois de Cristo, não tem acontecimento histórico nenhum que possa justificar isso. Para você ter uma ideia, se eu analisar o ano 40 depois de Cristo, nem Jerusalém, a cidade de Jerusalém, foi destruída. Porque ela é destruída pelos romanos exatamente no ano 70 depois de Cristo. Por essa razão, essa última semana não aconteceu ainda. E por que ela não aconteceu? Porque aconteceram 69 semanas e na 69ª semana os judeus rejeitaram a Cristo. Ele entra em Jerusalém, conforme dizia a profecia. Versículo 26 do capítulo 29 do livro de Daniel. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E Jesus Cristo, de fato, foi arrebatado para Deus, ressuscitou e foi levado para o trono de Deus. E foi tirado da terra o Messias. Quando isso aconteceu? Depois das 62 semanas. Mas o povo de Israel o rejeitou. Os judeus rejeitaram a Cristo. E por essa razão abriu-se a graça. A dispensação da graça foi aberta para os gentios. Nós podemos analisar isso na parábola do grande Senhor e o seu banquete. A parábola diz que um grande homem, um grande Senhor, fez um banquete, uma festa, e convidou os seus convidados principais. Quando chegou o dia da festa, ele mandou que o seu servo fosse atrás dos seus convidados. Porém, a Bíblia diz, nesta parábola, que o servo voltou sem ninguém. O servo volta sozinho. E o grande Senhor, o Senhor da festa, pergunta ao servo: cadê os meus convidados? E o servo diz: um deles disse que comprou um campo e foi ver. É uma desculpa esfarrapada. Ninguém compra uma casa sem ver. O outro disse que comprou umas juntas de bois e foi experimentá-los. Também é uma desculpa. Ninguém compra um carro novo sem fazer um test drive. E o outro disse que tinha um casamento. Ele poderia vir e participar, fazer o seu casamento no banquete do próprio rei, porque ele foi convidado especial daquele rei. Porém, era uma desculpa e nenhum deles veio à festa do grande banquete do rei. Portanto, o rei disse ao seu servo: vai aos becos, aos vales, valados, e traz manco, cegos, aleijados, porque o banquete vai acontecer. Essa é a dispensação da graça. Não era para nós, de fato, Deus escolheu a nação judaica, Deus escolheu os judeus, mas eles rejeitaram a Cristo. Por essa razão, Deus abre um parêntese na história e abre a graça. E essa dispensação da graça está em atividade até hoje. E esta graça alcançou a minha vida e a sua vida. Por essa razão estamos aqui. Por essa razão estou falando desse assunto e você está me ouvindo aí. Porque a graça divina do próprio Deus nos
nos alcançou através do sacrifício salvífico de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E essa graça está aberta até esse momento. Nós estamos vivendo o século 21 e exatamente agora ainda estamos na dispensação da graça. Por essa razão, aconteceram as 69 semanas e na 69ª semana parou a contagem das semanas e ficou faltando uma. Essa última semana é a semana que falta para concretizar, para concluir as 70 semanas da profecia de Daniel. Aqui eu quero fazer uma pergunta. O que é a grande tribulação? Existem N respostas a essa pergunta e eu vou partilhar com vocês algumas. Por exemplo, a grande tribulação é o sofrimento igual nunca houve e depois de haver, nunca mais haverá. O que é a grande tribulação? É a ira de Deus derramada sobre a terra. O que é a grande tribulação? É a abertura de selos, é o toque de trombetas e é o derramar das taças. O que é a grande tribulação? A grande tribulação é, de fato, a última semana de anos, das 70 semanas de Daniel, que ainda não se cumpriu. Por isso eu te digo, a igreja não passará pela grande tribulação. Por quê, pastor? Porque a grande tribulação é a última semana de anos das 70 semanas de Daniel, que ainda não se cumpriu. Dessa forma, vamos voltar para o versículo 24, capítulo 9 do livro do profeta Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Na época de Daniel não havia igreja. As 70 semanas é um pacote só, é um pack fechado. Porém, das 70, 2 grupos se cumpriram. Ou seja, o grupo de 7 e o grupo de 62 semanas. Está faltando um grupo. Como esse grupo que está faltando faz parte do pacote. E na época da profecia, a igreja ainda não tinha sido inaugurada. Desta forma, esta profecia, esta última semana que está faltando, não é para a igreja. A igreja será arrebatada antes dessa última semana de anos, das 70 semanas da profecia de Daniel. Por isto, eu estou aqui para te dizer, para falar ao teu coração através da palavra de Deus, que vale a pena ser crente. Vale a pena andar em sinceridade com a palavra de Deus. Vale a pena obedecer a palavra de Deus. Porque antes que venha esse grande e terrível dia do Senhor, Deus vai dar a ordem. O Filho vai se levantar do trono e vai cumprir a promessa que fez aos discípulos e a todos que nele crê. Ele disse: não se turbe os vossos corações, credes em Deus e crede também em mim, pois na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não for assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, é promessa dele, e vos levarei. O termo grego é paralambano, é Jesus arrebatando, é Jesus levando o grupo para si, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E ele ainda diz: confortai-vos uns aos outros com estas palavras. Portanto, eu te digo, acalma o teu coração, confia no teu Deus, porque Ele virá e vai te tirar desta terra, Ele vai nos levar, nos arrebatar, nos tirar desta terra antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Por que o senhor tem essa convicção, pastor? Porque Jesus falou, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra para tentar todos os povos. Não é só tentar Jerusalém ou a cidade de Jerusalém, mas é tentar todos os povos. Por esta razão, a igreja não passará pela grande tribulação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.